Quem acompanha o Almanaque Latino já está mais que esperto para saber que a indústria de novelas mexicanas praticamente vive à base de remakes. São novas versões de histórias de sucesso do passado. E de uns tempos pra cá, parece que não param de anunciar mais e mais remakes de novelas que a gente ainda nem conseguiu esquecer dos detalhes. Hoje, o Almanaque Latino fala dos remakes mais preguiçosos da TV mexicana. Olá, meu nome é Thiago Fernandes e esse é o Almanaque Latino, o canal onde novela mexicana é levada a sério. Agora, eu peço para você vencer a sua preguiça e deixar seu like, fazer um comentário e se inscrever nesse canal. Quando você aciona o sininho, aí sim fica tudo certo. O YouTube te avisa quando pintar novidades por aqui. Se engana quem pensa que a tradição dos remakes na Televisa é coisa nova. Eles sempre existiram. Acontece que, para uma nova geração de noveleiros brasileiros, agora é que começam a pipocar por aqui novas versões de sucessos que a gente já viu no passado e que, por acaso, já eram remakes também. Fazer uma nova versão de um sucesso do passado não é propriamente preguiça de apresentar algo novo. Tem muito mais a ver com fatores comerciais. Para a Televisa, é muito menos arriscado reciclar uma história que já foi bem sucedida há anos atrás do que quebrar a cabeça para pensar uma trama nova que não tem sucesso garantido. E também tem outro detalhe, a tecnologia. De 2007 para cá, a TV digital foi gradativamente ficando uma realidade bem presente e já não fazia sentido vender novelas em SD, quando a demanda internacional já pedia histórias em Full HD. Acho que é, inclusive, por isso que muitos sucessos do passado ficaram meio que num buraco negro. Mesmo quando a história é inédita no Brasil, por exemplo, passar na TV aberta entregaria muito que é um produto antigo. E esse salto de tecnologia é fundamental para você entender por que os remakes recentes e preguiçosos estão mais vivos que nunca. Mas, tomando como ponto de partida o próprio México, é importante diferenciar dois tipos de remakes: as novas versões de sucessos internacionais e as releituras das próprias novelas que o México já exibiu. E é sobre essas que a gente vai falar. Remakes de novelas que passaram há 10, 15 anos, ao menos para mim, são coisas recentes. Até porque várias delas são reprisadas 1000 vezes ou estão disponíveis para quem quiser na internet, dificultando ainda mais que o público se esqueça delas. Em 2008, o produtor Carlos Moreno produziu a novela En Nombre del Amor, um grande sucesso que o SBT inclusive tem dublada completa. É uma adaptação da novela Cadenas de Amargura, uma história original escrita por Cuauhtémoc Blanco e Maria del Carmen Peña. Apesar dessa novela nunca ter sido exibida no Brasil, Cadenas de Amargura é um dos maiores clássicos da década de 1990 no México e foi um retumbante sucesso. A adaptação de En Nombre del Amor começou relativamente bem fiel e foi ficando bem diferente, até porque a novela foi bastante esticada. Mas isso acendeu um alerta: histórias desses escritores funcionavam para remakes, e é aqui que começa a nossa lista. Em 2010, o produtor Nicandro Dias Gonzalez foi convocado para apresentar um projeto pro horário nobre e, meio que em cima da hora, oferecer um projeto de remake de La Dueña, uma novela produzida em 1995 e reprisada 500 vezes no México. Até no Brasil, a novela ganhou uma versão em 2001, batizada de Amor e Ódio. La Dueña era uma história original de Inés Rodena, adaptada por Maria del Carmen Peña, e que trazia muitos elementos do estilo do casal de escritores. Como era uma trama muito vista por lá, eu admito que eu pensei, bom, vão fazer uma nova adaptação para trazer mais diferenças entre uma versão e outra. Que nada! Soy tu dueña
que aqui no Brasil foi batizada de A Dona, tá por um triz de não ser chamada praticamente de uma cópia Ctrl+C, Ctrl+V da versão de 95. O melodrama protagonizado por Lucero e Fernando Colunga demonstrou uma coisa importante. Apesar desse canal achar que foi um remake bem preguiçoso, pro público isso não foi nenhum problema. Pelo contrário, a novela fez muito sucesso no México e ainda mais mundo afora. A versão que teve Gabriela Spanik como vilã subiu o tom em cenas mais ousadas, mas fora isso, ganchos, personagens, acontecimentos são praticamente todos os mesmos, mas diluídos em um número maior de capítulos. Falando em Gabriela Spanik, você lembra que a certa altura do enredo surge um detetive que investiga a personagem Ivana e chega a se envolver com ela? Isso é uma das poucas coisas inéditas que eu lembro desse remake. De resto, tudo praticamente igual. Não demorou muito, veio Abismo de Paixão em 2012, remake de Canavial de Paixões, exibida em 1996. Outro remake pra lá de preguiçoso. Canavial de Paixões era outra adaptação desse casal de escritores, mas em cima de uma trama original de Caridad Bravo Adams. Ah, e que também ganhou uma versão nacional pra lá de reprisada no SBT. Então, se você coloca uma versão ao lado da outra, claro que você pode preferir tal artista que atua numa e não na outra, mas a história em si, que é o que sustenta uma novela, é a mesmíssima coisa. Minto! Lembra da personagem da Esmeralda Pimentel, que era a moça que se envolve com o pai da protagonista? É uma das poucas novidades dessa nova versão, que teve bem mais capítulos que a novela apresentada em 1996. No início desse programa, eu citei que a mudança de tecnologia era um argumento para os remakes existirem. Pelo visto, o pretexto da modernidade é apenas técnico, porque as adaptações a gente sabe que seguem retratando uma sociedade da década de 1970, onde a gravidez é pretexto para casamento, a virgindade das mocinhas é um tabu e muito mais. Mas, assim como A Dona, Abismo de Paixão, que tinha Angelique Boyer e David Cepeda como protagonistas, foi outro sucesso. E aí ficou sacramentado que tava tudo bem rolar remake de coisa recente. E não me entenda mal, são ótimas novelas com excelentes elencos, mas os textos são pra lá de preguiçosos. Eu fico me perguntando se os adaptadores dessas novelas não sentem falta de contribuir mais com ideias próprias, ao invés de meramente copiar aquilo que já veio pronto de outro escritor. Aqui no Brasil, esse efeito foi menos sentido, porque La Duênia nem exibida foi, e Canavial de Paixões do México só passou pela CNT em 1997, praticamente ninguém viu. Uma situação bem diferente de quando começou a aparecer remake de Marimar, de O Privilégio de Amar e de outras novelas que sim, foram populares em solo brasileiro. Mas o México é muito cara de pau e começou a produzir mais remake do remake. Ou você acha que apenas 5 anos de diferença é um tempo razoável para existir uma nova versão de uma mesma história? A Mentira, protagonizada por Kate del Castillo e Guy Ecker e exibida no México em 1998, foi um verdadeiro fenômeno de audiência e um grande sucesso de vendas, em uma história que, por sinal, é das que mais já ganharam versões que eu já vi. Apenas 12 anos depois, foi a vez de Silvia Navarro e Juan Soler encabeçarem uma nova releitura, agora produzida por Carlos Moreno. Quando Me Apaixono, sim, traz profundas mudanças e não é propriamente um remake preguiçoso, apesar de, no meu ponto de vista, ser pouco tempo para você adaptar outra vez essa novela. A adaptação ocorreu a cargo das escritoras Marta Carrillo e Cristina Garcia, que, embora mexeram bastante na história, a espinha dorsal foi basicamente a mesma. Um homem que quer se vingar da mulher que ele acha que foi responsável pela morte do irmão. Foi uma versão bem digna, e mesmo não tendo repetido o êxito da novela de 98, sim, teve repercussão bacana. Agora me diz qual a necessidade de se contar
novamente o mesmo enredo em 2015, agora sob o título de Lo Imperdonable. O pior é que o produtor Salvador Mejía vinha de fracasso em fracasso e precisava de uma novela para levantar a moral. Me pergunto, com um acervo de centenas de histórias para transformar em novela, qual o sentido em usar uma trama pra lá de gasta? Nem mesmo a química entre os protagonistas Ivan Sanches e Ana Brenda conseguiu salvar esse projeto do fiasco. O pior é que o argumento central do broche, do engano, além de estar super fresco na memória do público, ainda demora um século para se desenrolar nessa adaptação da escritora Ximena Soares, que ainda foi substituída no meio da novela. Também em 2015 foi ao ar a novela Que te perdone Dios, Yo no, protagonizada por Zuria Vega e Mark Thatcher. O curioso desse projeto, que se trata de um remake de Abraça-me Muito Forte, um sucesso do ano 2000, é que ele foi uma encomenda da Univision, emissora americana, para a Televisa, para terem uma atração inédita no horário nobre. Mais uma vez, a falta de criatividade foi gritante. Eu também acho que isso se deve ao fato de Abraça-me Muito Forte ser uma novela muito fresca na minha cabeça. O interessante é pensar que, quando foi gravada, Abraça-me Muito Forte teve bastidores muito agitados, com morte de escritor, ator que pediu para sair, esticamento que obrigou os novos roteiristas a criarem ganchos para a história seguir e que acabaram influenciando no desenrolar da novela. Em teoria, Que te perdone Dios seria a oportunidade de um escritor novo corrigir o andamento de algumas tramas e fazer uma novela mais uniforme. Mas que nada, o novo escritor praticamente usou toda a criação da adaptação de Liliana Bud para o texto original da Caridad Bravo Adams. PS, uma das poucas coisas novas, e nem é novidade porque na realidade foi tirado, é que não tem o exorcismo da Estela, que foi um dos momentos mais trashes de Abraça-me Muito Forte. Também não acho que seja o caso de pegar um clássico e criar uma coisa completamente inédita em cima. Já falei 1000 vezes que esse remake de A Usurpadora, exibido ano passado pelo SBT, só dá pra dizer que é uma nova versão pelo título e pelo nome das irmãs gêmeas. De resto, absolutamente nada em comum. Tá, mas aí você também já tá reclamando de tudo. Tem alguma fórmula de um remake que vale a pena? Claro, vários! Até porque 80% das novelas mexicanas que a gente assiste são novas versões de algum texto. Mas quando você começa a diminuir o tempo entre uma versão e outra, eu acho que as novelas precisam manter uma estrutura, mas oferecer novidades para o público. Acho que por isso que A Que Não Podia Amar funciona tão bem como um remake de Sigo Te Amando. Independente se você prefere uma ou outra versão, acho que essas duas novelas são exemplos de onde você consegue sentir a essência central do enredo de Délia Fiaggio, mas em duas adaptações completamente diferentes, com um desenrolar que oferece alguma novidade para o público e tramas paralelas inéditas. E lá vamos nós para falar de remake contra remake. Qual a sua opinião? Deixe seu like, seu comentário e aproveite para se inscrever no nosso canal. Até o próximo programa.